Então, primeiro vamos estudar essas ações de DNS, certo? As etapas de DNS. Então, clicando aqui, você vai obter os layers, né? Que vai ser, como já mostrei, as camadas. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 7. DNS trabalha na 7, o DP na 4, IP na 3, física na 2, que é a MAC, e a física mesmo, que é a porta. Ok? E todas elas vão ter detalhes. Clicando aqui não estava, vamos ter os datagramas de detalhes. Certo? O que são esses datagramas de detalhes? Então, esses datagramas aqui, eles são compostos, né, dos protocolos. Esses protocolos são nada mais que as camadas. Certo? Temos a camada de MAC, que é a 1 e 2. Certo? Com os MACs aqui, o tamanho de dados aqui que varia dela própria. O IP também, o seu IP, o cabeçalhozinho bonitinho, IP de origem e IP de destino, informação que varia também desse protocolo, certo? O DP, que é o que a gente vai estudar detalhadamente. Esse DP, no cabeçalho, ele contém dos 16 aos 16 aqui, que são as portas. Porta de origem, que é 1030, e a porta de destino, que é a 53, certo? Como eu falei para vocês, a 1030, que é uma porta grande, é sempre de origem do cliente, e a de 53 é de destino, que é do servidor DNS. Tamanho 0x9, normal, checksum também padrão, e informação que varia. Entendeu? A gente vai encontrar essa variação em vários protocolos. E agora o DNS. O DNS ele é composto pelo cabeçalho, certo? E pela questão, que é a pergunta. No cabeçalho temos as informações do ID, né? Com o QR Code e o R Code, que é a quantidade de contagem 1 e a anticontagem 0, certo? Isso aqui corresponde ao que? Que é só uma pergunta, uma question, que está sendo enviada ao DNS. E qual é a question? Qual é a pergunta, que é o query? Está perguntando que IP esse domínio possui, que é www.saúde.com.br, certo? Que ele quer essa resposta, então é só isso que o DNS contém, certo? Ele quer resposta sobre isso aqui. Olhando as etapas, ó, do modem para nuvem, isso aqui ele só usa a camada 1, certo? Que é de a física. Ao chegar no switch, ele vai continuar com a mesma formatação, certo? Não vai mudar, principalmente aqui não vai mudar. Ele vai pedir informação do switch onde está esse MAC aqui, certo? Aí o MAC vai estar presente na lista do switch, então ele vai redirecionar sem a necessidade de multicache, ok? Para o específico servidor. Então aqui ele vai direcionar, e aqui que vai acontecer a coisa. O que é essa coisa? Ele vai desencapsular, ó. Ele vai receber, consta, aqui está dizendo que o MAC consta, IP consta e o DP consta. Aqui ele vai desencapsular, certo? Que é o DNS. Como é que ele vai desencapsular? Ele vai receber a pergunta e vai verificar o nome, certo? Da pergunta, que é o nome do domínio, pelo seu requerido IP. Aí depois, na mesma camada, ele vai responder o domínio com o seu IP, ó, e send back a response. Então, olhando aqui na entrada, detalhes de entrada, observamos que o DP está aqui normal, as portas normais, e as questões também, a questão continua normal. Qual é a saída que ele vai dar a esse datagrama, a esse conjunto de datagramas de protocolos? Aqui ele já vai mudar, ó. Os MACs vão inverter, por quê? Porque ele está enviando uma resposta, e quando você envia uma resposta, você quer o endereço MAC de origem. Então, o destino vai se tornar a origem e a origem vai se tornar o destino. Isso vale para o IP, certo? Vou botar aqui, ó. Isso vale para o IP também. Ó, o ID muda porque é um outro IP, é uma outra entrada de IP, certo? E o DP também vai mudar. Vou botar aqui, ó, para você ver. A porta que era 1030 para 53 ficar 53 para 1030. Uma coisa importante: na entrada,
antes do servidor DNS processar, aqui está 0, né? E aqui está 1. Isso representa a pergunta. Aqui ele vai dar 1 e aqui também vai dar 1. Ou seja, ele está respondendo a pergunta. Então isso que representa esses contos, certo? E aqui a pergunta continua fixa, não é deletada nem removida, certo? E aqui é acrescentado a resposta, que é a ASNR. Então na ASNR você vai ter a repetição, certo? Dos datagramas da pergunta. Ó, 001001, classe, TTL, mesma TTL. Só que aqui vai ser o que? Vai ser uma largura de linha maior. Por quê? Porque vai ter o address, que é o IP correspondente a esse domínio. Então, qual é o intuito desse pacote aqui chegar no cliente? É para ser enviado isso aqui. Então, ele faz esse processo todo para esse pacote não se perder por motivo de segurança, somente para enviar este bendito IP. Para quê? Para que o computador se comunique com esse referido IP, que é o HTTP Server. Entenderam? Por isso, vamos aqui agora, ó. Ele vai mudar, ele vai inverter tudo. Se formos analisar o restante, ó, você vai observar que vai conter a mesma coisa, a mesma resposta. Resposta, vai ter a mesma coisa, não vai mudar, não vai sofrer alteração. Quando chegar bem aqui, que é o final, que é o cliente, você vai ver a resolução, certo? Que a resolução ele pega pela porta, MAC consta, IP consta, porta DP consta, e ele vai desencapsular, assim como ocorreu no servidor DNS, só que ele vai desencapsular para o cliente. Ou seja, ele vai pegar a resposta e vai resolver o IP e reenviar um pacote para esse IP de domínio. Só que qual pacote que ele vai enviar? O HTTP, justamente. Ele vai agora dar a comunicação com este IP aqui e não mais com o IP do DNS. Certo? O que aconteceria se não, pela lista de consulta DNS, na hora que ele fosse procurar o domínio, não constasse nenhum IP? Ele colocaria, né, responderia, colocaria lá no datagrama a resposta que quando chegasse no cliente seria finalizado e daria o erro lá na página HTML, ou seja, carregava uma HTML dizendo que não foi possível conectar. Assim como você, quando cai a internet, você tenta conectar e cai tempo limite atingido, pois é isso que acontece. Aqui as informações, né, que chegaram, que também não mudaram, 182.1.1. DNS que ele mesmo, e ele pega esse endereço aqui. Ok, então aqui ele conclui a parte de DNS, certo? Agora vamos para outra parte, que é a parte da análise do HTTP, que é, agora muda o protocolo agora aqui é TCP. Vamos observar isso. Ó, mudou azulzinho, o outro que era marronzinho mudou azulzinho. Vamos observar as camadas. Camada 1, certo? Que é a porta. Como aqui não tem a porta de saída da outra, ele só vai identificar depois. Internet 2, header. Qual é os MACs que ele quer agora? Ele quer o MAC do servidor de HTML, que é o HTTP, certo? Então é outro MAC, do mesmo MAC para o outro MAC, que é o destino. Mesmo IP de origem, IP de destino. Aqui, essa porta é a porta de origem. Ah, mas não é a mesma que outra porta. Pois é, porque os protocolos, eles utilizam portas diferentes. Já imaginou você ter que fazer duas operações ao mesmo tempo, ou seja, uma UDP e uma TCP na mesma porta? Não ia dar certo. Não podem ocupar a mesma porta, certo? Haveria perca de pacotes. Então sempre vai haver uma porta específica para cada protocolo específico. E você já começa a ter uma ideia de portas por aqui. E a porta de recebimento é a porta 80, que é a porta de recebimento HTTP. Porta de envio e porta de recebimento. Esse recebimento aqui é de servidor, certo? E o tipo que é HTTP, ó. Ele requer uma resposta de HTTP, ou seja, de carregamento de página. E aqui observamos os datagramas, normal. Toda a internet tem que ter isso aqui, endereço MAC. O IP, que agora é de 101 para o 3, ou seja, do cliente por ponto 3, certo? Os tipos aqui, os modelos.
a informação que varia, como já vimos. E agora aqui, em vez do DP, está TCP, que é o protocolo agora utilizado, certo? Como é que vai ser feito esse TCP? Como é que é montado esse TCP? Números das portas, obviamente, no começo, no início. Da 29 ele quer ir para 80. Número de sequência e ACK número. Esses números aqui eles são bastante importantes, porque esse sequence num é o número de sequência, ou seja, se você quiser carregar uma página muito longa ou em partes, você pode dividir por pacotes. Então não vai ser mais só um pacote como fizemos aqui, pode ser 2, 3, 4, ou seja, um conjunto. Então cada pacote vai ter um número de sequência, para não chegar, entendeu? Pacotes desorganizados. Ele faz uma organização, serve para organização. E a ACK-num é o número de verificação, certo? Que essa sigla ACK aqui em inglês, traduzindo para português, significa verificação. Então esse número de verificação aqui, ele é enviado, certo? Para quando ele retornar, vir um número de verificação. Se o número não bater com um enviado, que ele receber, que vai ser enviado do servidor, vai ser considerado como pacote danificado. Então isso aqui é um número de verificação importante para isso, porque às vezes há congestionamento, ou então é a alteração do pacote, e toda vez que há alteração, esse número é alterado. E quando chega no servidor dá um outro número, ou seja, quando recebe, como a parte, o gerenciador da camada verifica que o número está errado, ele informa que o pacote está alterado, ou seja, aquele pacote não corresponde ao pacote correto de origem. Off, puxa SK, isso aqui é padrão. Window, checksum, urgent point, isso aqui é para ponto de urgência, esse aqui está padrão, certo? E informação que varia. Agora vem a parte do HTTP, certo? Que ele está requerendo. Esse aqui em linguagem HTML é que ele está requerendo o servidor a carregar a página, certo? Isso aqui, quem mexe mais com programação sabe mais, manja mais dessa parte aqui, ok? Então, passando aqui as etapas, vamos observar aqui que ele vai ter as mesmas passagens, ó, correto? Que o outro teve. Só que ele vai vir agora para cá para o servidor de HTTP. Aí abrimos aqui e vamos observar as camadas. 1, 2, 3, 4 e 7, certo? Ó, pela porta fecha internet, endereço MAC bate, endereço IP bate, porta recebida corretamente. Bem aqui ele vai dizer o seguinte: sequência, número de sequência 1, correto. O número de ACK, que é de verificação 1, e o tamanho de data é 105, certo? O TCP segue, certo, a norma, ou seja, o par de sequências está certo, 1 em 1, ou seja, não sofreu alteração. Vai ser resolvido o processamento do TCP e vai ser recolocado, pois quando chegar aqui no HTTP ele vai fazer um carregamento da página, então vai ser realocado. Quando passa, ou seja, o HTTP é processado para a resposta, ó, ele vai enviar a resposta ao cliente, certo? Aqui ele vai mudar as informações, o número de sequência ele vai manter e o ACK vai mudar, porque o ACK com o número de verificação tem que ser diferente do envio, né? Porque se fosse o mesmo ia dar como perdido, ou então loopback, que não ia haver processamento pelo servidor. Aí daí a tua máquina sabe se foi ou não processada o teu pacote. Então ele vai botar 106 como resposta padrão, ó. E o tamanho de data 457. Pode perceber, ó, olha o tamanho daqui, 105, 457, ou seja, tem muito mais informação aqui, ou seja, está vindo carregado o teu pacote, ok? Datagrama análise. Esse aqui é o datagrama de entrada e esse aqui é o datagrama de saída. Podem ver que inverte, certo? Inverte IP também. O TCP eu quero mostrar a vocês. Deixa eu botar mais aqui, tá aí. As portas vão inverter, obviamente. O número de sequência que era 1 e o ACK número 1, o número de sequência vai manter, porque só foi um pacote enviado, então vai ser reenviado o mesmo pacote. E o ACK número, como eu falei a vocês, tem que ser 106 para ser uma resposta coerente, certo? Isso aqui não muda também. Agora embaixo vai mudar, porque houve um carregamento de HTTP, certo?
mudou. Aí, essa informação aqui no cabeçalho tem a informação do corpo, que vai carregar na sua tela, certo? Se formos olhar aqui, deixa eu ver se abre aqui. Tá difícil abrir isso aqui, não vai abrir agora. Deixa eu ver se abre agora. Abriu. Ele não vai carregar aqui, mas depois eu mostro pra vocês como é que carrega. Certo? Porque o programa fechou aqui sozinho. Então o retorno ele vai normalmente, né? Se você quiser olhar aqui para ter segurança, durante a nuvem ele vai conservar, né, os dados até chegar na máquina, que é o cliente. E que ele vai fazer a resolução, ó, pela porta, endereço MAC bate, IP bate, porta de recebimento bate, ó, TCP push SK ACK, endereço IP, né, de origem com porta de origem. Recebida a seguinte informação: número de sequência 1, o número de verificação 6, que é o ACK number, e o tamanho de data, certo? Ó, o TCP foi esperado, número de sequência esperado, certo? Foi enviado 1, recebeu 1. E o número de verificação também esperado. Então ele vai ser o que? Vai desencapsular, vai carregar as informações presentes no conteúdo, no data. Ó, payload e reassembly. Vai pegar, processar colocar a data como correta e vai jogar para a camada acima, que é essa aqui. E aqui ele vai receber, né? E vai carregar a página HTML do browser, do cliente, certo? Então se eu botar aqui em real time, eu botar aqui www.saude.com.br, ele vai me dar isso aqui, certo? Que é o carregamento, nada mais do que o pacote, certo? Enviado naquele instante. Então é isso aí, analisamos as seguintes funções, né, detalhadas. Se quiser eu posso botar até aqui de novo, .com.br, certo? Ele vai fazer o mesmo processo. Se eu botar aqui um forward, ele avança, né, pra gente, não tem que esperar. Pronto. E aqui observamos a resposta que ele nos deu, entendeu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido a analisar essa parte de camadas, né, de acordo com os dados CDNS, HTTP e de acordo com os protocolos também de suas camadas, que é o TCP, né, e o UDP. Então é isso aí, pessoal. Até uma outra oportunidade. Espero que vocês tenham aprendido.